dia, pessoal. Hoje, nessa segunda aula, nós iremos ter conhecimento sobre os principais componentes envolvidos em um sistema de refrigeração. Nessa segunda aula, nós iremos ter conhecimento sobre o conceito de refrigeração industrial e residencial e os seus principais componentes. Inicialmente, nós iremos fazer uma breve introdução. Em seguida, nós iremos ter contato sobre o que são os compressores, os condensadores, os evaporadores, o tubo capilar e o filtro secador. Antes de mais nada, é importante que nós tenhamos conhecimento sobre o que é o sistema de refrigeração. E um conceito bastante utilizado é o que é o sistema. O sistema é um conjunto de elementos ou unidades dispostos de tal maneira que interagem e relacionam entre si, formando um todo harmonioso que, em funcionamento, destina-se à realização ou obtenção de uma finalidade comum. O sistema de refrigeração ele se aplica tanto na refrigeração residencial, comercial e industrial. E é de suma importância nós termos conhecimento sobre os principais componentes envolvidos em um sistema de refrigeração. O sistema básico de refrigeração ele também é conhecido por unidade selada, ou seja, o fluido refrigerante ele circula por um sistema fechado envolvendo todos os componentes. Como a gente pode observar nessa figura, nós temos os principais componentes básicos em um circuito de refrigeração. Nós temos o compressor, nós temos o condensador, nós temos o evaporador, nós temos uma linha de sucção que envolve o filtro secador e o dispositivo de expansão ou tubo capilar, e todos esses componentes ele formam um ciclo fechado. Bem, o principal componente envolvido no sistema de refrigeração e o mais importante é os compressores, porque ele é conhecido como o coração do sistema de refrigeração. Ele que vai bombear o fluido refrigerante para todo o circuito. O compressor é um equipamento utilizado para aumentar a pressão de fluidos em estado gasoso e é empregado no sistema de refrigeração e produzido com tecnologia de ponta. Ou seja, os compressores ele vai bombear o fluido refrigerante para percorrer todo o sistema de refrigeração. E dependendo da faixa de temperatura de evaporação do fluido refrigerante, nós temos aplicações específicas para o tipo de equipamento que vai ser destinado. Por exemplo, se a temperatura de evaporação do fluido refrigerante variar entre menos 35 graus Celsius a menos 10, quer dizer que nós estamos tratando de equipamentos tais como refrigeradores e freezers. Se, por exemplo, a temperatura de evaporação do fluido refrigerante for de menos 20 graus Celsius até menos 5 graus Celsius, trata-se de balcões e bebedouros. Se a temperatura de evaporação oscilar entre menos 5 graus Celsius até 10 graus Celsius, quer dizer que trata-se de equipamentos tais como refresqueiras e vitrines. E se a temperatura de evaporação variar de 0 a 15 graus, nós estamos tratando de ar-condicionado do tipo de aneleiro, os splits, por exemplo. Os compressores, pessoal, eles são subdivididos em algumas categorias, vai depender da finalidade. Por exemplo, o compressor alternativo ele é caracterizado pelo movimento ascendente e descendente, ou seja, movimento de sobe e desce, em que o processo de compressão do fluido refrigerante vai ocorrer a partir do movimento do pistão dentro de um cilindro. Esse tipo de compressores é utilizado principalmente no ar-condicionado do tipo janela e split comerciais. O compressor rotativo ele pode ser de palhetes simples ou duplas, formando duas ou mais câmaras de compressão, e ele é muito utilizado em condicionadores de ar do tipo janela e bomba de vácuo. Os compressores rotativos, ele possui palhetas e essas palhetas vão formar uma câmara de compressão a partir de um eixo excêntrico em que vai comprimir todo o fluido refrigerante a partir de duas aberturas, uma de sucção e outra de descarga. O compressor scroll ele é também conhecido como compressor espiral e ele vai possuir dois caracóis, um fixo e um móvel. O caracol móvel ele vai executar um movimento orbital dentro do fixo e ele tem aplicação variada na refrigeração e condicionamento do ar. Ou seja, é a partir desse movimento orbital entre um caracol fixo e um caracol móvel que a zona de compressão que vai ser feito no centro vai ocorrer
o processo de aumento de pressão do fluido refrigerante. E a gente pode perceber nessas duas figuras o princípio de funcionamento de um compressor scroll e os principais componentes envolvidos nesse tipo de compressor. O compressor de parafuso, ele tem esse nome porque os seus principais componentes, os rotores macho e fêmea, engloba o fluido refrigerante, em que ele vai ser comprimido por meio de uma redução de volume causado a partir da rotação desses rotores acoplados. Ele é muito utilizado na refrigeração industrial. A gente pode perceber nessa figura que a partir do volume que é criado entre esses dois rotores acoplados, ele cria um espaço, esse fluido refrigerante ele é succionado, comprimido internamente e sai na descarga desse tipo de compressor. O compressor centrífugo, esse tipo de compressor centrífugo, ele é muito utilizado em refrigeração industrial de grande porte. O seu princípio de funcionamento, ele consiste em succionar o fluido refrigerante pelas paredes da câmara, comprimindo por meio de uma força centrífuga e libera esse fluido refrigerante em uma direção radial. As principais características e vantagens envolvidas em um compressor centrífugo é que eles são silenciosos, necessitam de pouca manutenção e possuem uma excelente durabilidade. A gente pode perceber nessa figura que o fluido refrigerante ele entra nas paredes do compressor, por meio de uma força centrífuga ele sai radialmente. Ele é bastante encontrado principalmente em chillers de grande a médio porte. Os condensadores. Um outro componente básico do sistema de refrigeração são os condensadores. E o condensador, ele é um trocador de calor que tem a função de dissipar o calor do ambiente absorvido no fluido refrigerante para o meio externo. A gente pode perceber nessas figuras a posição do condensador em relação ao ar externo. É importante que a posição do condensador em relação ao ar externo esteja em um espaço livre para a circulação do ar e permitir essa troca de calor. E é o condensador que vai ser capaz de transformar o fluido refrigerante de vapor em líquido. Os condensadores eles podem ser de dois tipos. O primeiro é o condensador amarrado, que é o condensador que nós encontramos nas nossas geladeiras domésticas, e ele é caracterizado pelo fato de possuir um tubo em forma de serpentina, que ele é fixado por meio de arames. E a troca de calor do fluido refrigerante com o ar externo ocorre por convecção natural. Um outro tipo de condensador que ele é utilizado em aplicações de médio a grande porte são os condensadores aletados. Os condensadores aletados ele apresentam tubos em forma de serpentina, no qual é preso a lâminas aletadas, que aumentam a área de troca de calor com o ambiente e precisa de um ventilador para forçar a circulação do ar através das aletas. O condensador aletado, dependendo do tipo de aplicação, ele utiliza um ventilador com circulação forçada, justamente pelo fato de ele apresentar grandes potências, ou seja, a temperatura de evaporação que se quer conseguir já são extremamente baixas. Um outro tipo de componente que ele é bastante utilizado, é essencial e fundamental para o sistema de refrigeração é os evaporadores. Por conta disso, a produção de frio ocorre justamente por conta desse trocador de calor. E o evaporador, ele é um trocador de calor responsável por entregar o calor do ambiente interno para o fluido refrigerante. Ou seja, o ar frio artificial que é produzido industrialmente, comercialmente ou na refrigeração doméstica ocorre justamente por meio do evaporador. O evaporador ele pode ser de dois tipos, o evaporador round bond, que devido ao processo de fabricação ele possui duas chapas de alumínio, que possui uma condutibilidade térmica alta, são conformadas com o desenho da serpentina e depois coladas, formando canais por onde circula o refrigerante. O evaporador round bond ele é encontrado principalmente nas nossas geladeiras domésticas, em que é possível verificar a circulação do fluido refrigerante por todo o gabinete interno. O evaporador aletado. O evaporador aletado é um tipo de evaporador em que a serpentina pode ser feita de cobre ou alumínio,
E a serpentina ela é envolvida por aletas, e essas aletas servem para aumentar a troca de calor do fluido refrigerante com o ar do ambiente interno. O evaporador eletado ele é caracterizado também por um ventilador, ou seja, uma circulação e convecção forçada. Um outro componente básico do sistema de refrigeração é o tubo capilar. Esse tubo capilar ele é um dispositivo de expansão utilizado na refrigeração doméstica e nos equipamentos de pequeno porte, empregado na refrigeração comercial. O tubo capilar, a principal finalidade dele são duas. Primeiro, reduzir a pressão do fluido refrigerante e regular o escoamento do fluido refrigerante que chega no evaporador. É de suma importância que esse tubo capilar, ao ser instalado em um sistema de refrigeração, não tenha desgaste, amassamento ou presença de partículas sólidas na tubulação, pois irá afetar diretamente o desempenho do compressor em um sistema de refrigeração. O filtro secador também é um outro componente básico no sistema de refrigeração, que basicamente a sua função consiste em reter a umidade e partículas sólidas no sistema de refrigeração. Ao realizar a montagem e instalação em um aparelho de ar-condicionado, por exemplo, pode ocorrer a presença de umidade residual no componente e o filtro secador justamente vai servir para reter essa umidade que porventura pode ter sido instalada durante um equipamento de refrigeração. A gente pode perceber nessa figura que o filtro secador ele possui duas telas, uma tela grossa na entrada e uma tela fina. E entre essas duas telas colocam dessecadores, geralmente conhecidos como sílica gel, que serve justamente para reter a umidade do fluido refrigerante. Posteriormente, após termos conhecimento sobre esses conceitos e os componentes básicos do sistema de refrigeração, na aula em laboratório nós podemos ter um contato mais próximo e verificar a finalidade e uma aplicação prática de cada componente. Até breve.